Lá, dando sequência à minha história nesses 40 anos de literatura, eu já havia falado no vídeo anterior dos meus primeiros livros, livros infantis, que eu tinha escrito para uma revista na Bélgica e que foram publicados aqui no Brasil pela editora STD. A época era o início dos anos 80. São 40 anos, então foi em 1985 que eu comecei minha literatura. A literatura nos anos 70 tinha tido um grande impulso à literatura infantil no Brasil, inclusive os críticos, as pessoas do universo da literatura infantil diziam que era o boom da literatura infantil. Os autores eram chamados de os filhos de Lobato, porque eles haviam lido Monteiro Lobato na infância e eram reconhecidamente influenciados pelo pioneiro da nossa literatura infantil. Mas a literatura juvenil vem depois, ela viria principalmente, depois de alguns autores pioneiros, mais forte na década de 80, quando eu comecei. E foi quando eu escrevi o meu primeiro livro juvenil, e é Os 5 Anos Sem Chover, publicado na editora FTD também. Eu era o editor, né, de infantis e juvenis da FTD, e eu escrevi esse livro justamente porque havia uma lacuna de livros juvenis, um grande número de autores de livros infantis que já tinham uma carreira consolidada. 5 Anos Sem Chover, ele é o meu primeiro livro juvenil. Eu depois iria me identificar muito mais com esse tipo de literatura, com esse tipo de público, né, que é o pré-adolescente e o adolescente. Esse livro fez logo um grande sucesso e ele atravessou anos. Hoje tenho vários leitores que se lembram de ter lido 5 Anos Sem Chover, e para alguns ele foi o primeiro livro que eles leram. E alguns passaram, né, para filhos e até para netos, porque o 5 Anos Sem Chover ele durou, né, vários anos, teve várias edições. Com o tempo ele mudou de capa. Essa aqui é a 14ª edição. Ele passou a ter uma outra feição mais adequada, né, à época. O interessante da edição original, né, pioneira, ela é um livro assim, a duas cores, ilustrada por um ilustrador pernambucano chamado Paulo Lira. 5 Anos Sem Chover é um livro inspirado num fato histórico. Eu morava em São Paulo, né? Tinha vindo da França e morava há pouco tempo lá. E quando aparecia, né, nos jornais, nas revistas, uma nova seca acontecendo no Nordeste e um grande número de pessoas que vinham ainda, né, como repetindo, né, uma história assim de décadas, vinham para São Paulo e havia um acampamento debaixo de viaduto em São Paulo com as pessoas que eram chamadas os flagelados da seca. Então, foi este contexto que me inspirou a criar uma história de um menino nordestino que ele tem de deixar, né, a sua cidade, deixar o seu povoado e vir com a mãe atrás do pai que teria vindo primeiro para São Paulo. Então é uma saga, né, do menino à procura do pai. E o pai, ele se desencontra, o pai acaba voltando para o Nordeste, a mãe também, mas ele resolve ficar. E ele vai descobrindo uma cidade, descobrindo uma nova vida e construindo uma existência para ele. 5 Anos Sem Chover é tirado, né, de uma manchete de jornal, porque são 5 anos de seca naquela época. A história eu comecei a escrever em 1983.
já no 5º ano da seca. O livro continuou, vivendo, me deu bastante satisfação, eu tive muitos leitores. É um livro que foi o meu primeiro grande sucesso de venda. Ele vendeu mais de 150 mil exemplares, vendidos em todo o Brasil. Eu tive contato com vários leitores, várias interpretações dessa história. Eu lembro que uma vez eu fui convidado para uma cidade do Piauí, que eles fizeram uma representação ao vivo, né, com o personagem andando pela cidade. E, inclusive, tinha um jegue, como na capa do livro. Foi realmente o meu primeiro encontro com o leitor juvenil e foi o livro que me deu o primeiro prazer, porque foi o livro que me trouxe mais leitores e leitores que me procuraram, e alguns eu mantenho contato com eles até hoje, depois de 40 anos. Raimundinho ficou sozinho. Fazia café, cozinhava o feijão que ia acabando. Ia para o açude seco trabalhar. Esperava notícias do pai. Tantos homens tinham ido para São Paulo. Uns tinham voltado depois de outras secas. Tinham juntado dinheiro trabalhando, como pedreiro, faxineiro, porteiro de prédio e motorista. Outros não voltaram nunca. Deixaram a mulher e os filhos se virando sozinhos. Entre esses, gente que tinha ido há pouco tempo. As famílias diziam que ainda não tinham conseguido trabalho. Será que o pai ia largar eles por lá? Um garoto mostrou para ele no trabalho um postal de São Paulo. Raimundinho viu na fotografia muita gente andando numa espécie de ponte. Que engraçado, comentou. Debaixo da ponte tem uma rua e os carros estão passando. A rua debaixo da ponte era uma rua muito larga, em volta prédios bem altos, e as pessoas no meio tão pequeninas. A ponte de São Paulo também passava por uma rua seca, como a areia que tinha agora debaixo da única ponte que ele conhecia. Só que antes tinha existido ali um rio que o calor e a falta de chuva secaram. Em São Paulo, ele já sabia que chovia muito e que as pontes serviam para as pessoas e os carros atravessarem por cima dos outros carros.